Bom dia a todos. A apresentação ela tem vários slides, mas tem muitos que eu vou passar bastante rápido, até porque a gente já discutiu bastante dos tópicos. Já falou muito dos problemas, já falou muito das dificuldades, sejam relacionadas à legislação, sejam relacionadas até soluções práticas, né? Ou de quem que é a propriedade da calçada, como que a gente resolve isso. E a nossa abordagem, a cidade ativa tem esse entendimento de... a gente tem uma abordagem um pouco diferente, um pouco mais ampla do que a gente discutiu hoje de manhã, onde a gente integra uma visão de cidade, e aí quando a gente fala cidade, a gente pode falar tanto uma visão da arquitetura e do urbanismo, então tanto na escala da cidade como na escala do edifício, a gente entende que as transformações que podem acontecer, elas se dão dentro de uma abordagem também sobre os hábitos e como que a gente usa esses espaços. Então, a gente entende, aí já puxando, né, a proposta desse painel, discutir possibilidades e mudanças, a gente entende que uma abordagem multidisciplinar, então, não só falar aqui entre arquitetos e engenheiros, urbanistas, mas incluir outras profissões e outras especialidades, né? E a gente coloca muito o papel dos profissionais que trabalham com saúde. E a gente busca isso na hora de transformar as cidades mais ativas. Então, quando a gente fala de pensar a cidade, a gente, na nossa abordagem, né, isso é uma forma que a gente vê essas possibilidades. A gente trabalha com pesquisa, a gente trabalha com projeto, a gente trabalha com mobilização, a gente trabalha com disseminação. Então, cada um desses daqui eu vou passar bastante rápido. Tem pesquisas que a gente fez aí em parceria com a SP Urbanismo, então coletando dados, entendendo não só como as pessoas se deslocam, mas como elas gostariam de se deslocar, como elas usam esse espaço. Então a gente pensou os tempos de permanência e não só as travessias, os fluxos, e para isso a gente foi em vários momentos, com show, sem show, final de semana, durante a semana, de dia, de noite. A gente consegue avaliar, comparar e enfim, entender as médias e os picos e como a gente trabalha isso depois em questão de projeto ou até de fomento ao uso do espaço. A gente também se envolve com algumas iniciativas por conta própria, então Paulista Aberta, medições, entender o público, entender as dinâmicas que estavam acontecendo e como isso pode ser replicável. E aí, nesse caso, foi muito interessante porque saiu de uma demanda em grupo da sociedade civil e foi entendido como política pública pela prefeitura. Para a gente é esse o papel que a gente está querendo exercer. A gente tem alguns projetos, então, até para poder coletar os dados e fazer as pesquisas, a gente tem que ir perguntar para as pessoas. E para isso a gente faz projetos de engajamento. Então, nesse caso, o Óleo Degrau começou numa escadaria em Pinheiros. A gente tinha uma questão que faz parte da mobilidade a pé, né? Porque a gente está falando calçada, mas e as escadas? A gente tem vários bairros de São Paulo que, se a gente não tem uma rede de escadas funcionando, as escadas com qualidade, a gente não sai do metrô Vila Madalena e não chega em Pinheiros pela linha reta. A gente anda 3 vezes, 4 vezes mais. Então, incluir as escadas dentro da rede de mobilidade a pé, para a gente é daí que a gente começou nessa abordagem mais ampla de arquitetura e saúde, né, cidades mais ativas. A gente falou, bom, a mobilidade a pé é o que está, né, tem muita gente falando de bicicleta, tem pouca gente falando de mobilidade a pé. E a gente acabou naturalmente focando um pouco nisso. Aqui a gente fez um mapeamento das escadas, até porque nem a prefeitura, nem a subprefeitura, nem o Google tem um PIN que fala onde estão as escadas de São Paulo. Às vezes ele é fundo de lote, às vezes ele é viela sanitária, às vezes ele é a própria via, né? Continua a numeração, mas é uma escadaria. Então, esse problema de propriedade em relação às escadas é bem complicado. Eu estou falando muito longe do microfone? Não. Às vezes eu me mexo e foge.
Esse é o projeto Olha o Degrau. A gente fez uma série de atividades, fez um projeto, ganhou um recurso com um prêmio, implantou algumas melhorias e fez pesquisas para tentar medir os impactos. A gente fez uma questão de engajamento, a gente conseguiu apoio de amigos marceneiros, a gente conseguiu a madeira, fez uma oficina, engajou e está acompanhando a evolução. Então, a gente já viu, em termos de fluxo, ela já era muito utilizada. Em termos de permanência, não ficava ninguém. Tem uns bancos, ainda está muito aquém do que a gente gostaria. À noite tem uma questão de iluminação que aí envolve trabalhar com a prefeitura, que também tem Ilume, então O Brito está olhando, ele sabe que é complicado. Mas a gente tem trabalhado nisso, tem trabalhado em outros lugares também, ampliando esse projeto que é o Olha o Degrau. Disseminação é o que a gente falou bastante hoje aqui também. Então, a gente entende que, desde campanhas com adesivos, ou palestras, oficinas, workshops, a gente fez já na Unicamp, já fez na Faculdade de Arquitetura, se envolveu no seminário Cidades a Pé no ano passado com o Safari, que é onde eu vou entrar um pouco mais de detalhes, e os sites, Facebook também, que a gente usa para, praticamente todo dia a gente publica, republica, dentro dessa rede de parceiros e de amigos, colegas, entusiastas, a gente está sempre conversando e tentando ampliar o número de pessoas que falam sobre o assunto. E as motivações que levam a gente a fazer isso vieram de basicamente, o Active Design, o desenho ativo, essa abordagem onde a gente entende que a saúde da população, e aí quando a gente fala de saúde, tem a questão energética, a gente tem uma entrada de energia e a gente tem uma saída de energia. E a gente tem, nos últimos anos, feito com que essa conta não fechasse. E ele parte de um princípio, de um estudo histórico, onde as mudanças que aconteceram no final do século, no século XIX e século XX, eles vêm não de um uso de penicilina, de antibióticos, mas de uma mudança de urbanização. Então, foram redes de drenagem, foram redes ou código de obras para ventilação e iluminação, que mudaram as doenças, mudaram a porcentagem de doenças que se pegava, por exemplo, tuberculose, malária, e não a penicilina, Então, só voltando o antes e o depois, você pega as datas, o que mudou foram os hábitos, e os hábitos estão relacionados à infraestrutura. E aí eu faço um gancho que é importante, que acho que o grande desafio que a gente tem nessa mudança de hábito e nessa questão, então se a gente coloca a infraestrutura, vai resolver? Nas periferias é diferente, A gente tem uma questão de segregação socioespacial acho que todas as cidades do Brasil e muitas cidades do mundo, onde não é só ter infraestrutura que vai fazer com que as pessoas andem mais. Então, uma calçada melhor, naturalmente, diretamente faz com que as pessoas andem mais, é bem mais complexo do que isso. Agora, a gente precisa ter esse entendimento. E, obviamente, não foram as mudanças genéticas, O Darwin estaria se retorcendo, mas é o modo de vida, é o modo de produção do espaço que faz com que a gente tenha aquela conta da energia não fechando. Então, a gente tem a saúde influenciando a atividade física e o ambiente construído também influenciando essa atividade física. E aí, por favor, a gente não tem que entender o sobrepeso como uma questão estética. A gente tem que entender o sobrepeso como uma questão de saúde pública, onde em 75 a gente tinha de 10 brasileiros, 3 acima do peso e 1 obeso, e agora a gente tem 52 obesos, 50% e 2 obesos. E isso é um problema que a gente não põe na conta, então tem a ver com alimentação, mas tem a ver com hábitos. 10 minutos a menos que você anda até o ônibus, 20 minutos de ônibus, com sorte, e 10 minutos até o trabalho, era meia hora de alguma atividade física. Descer de elevador, entrar no carro, ficar meia hora no carro e subir de elevador, você deixa de consumir aquelas calorias. E isso tem um impacto bem... a gente fala dessa multidisciplinaridade, a gente trabalha com o pessoal da saúde pública, um grupo de epidemiologia da atividade física, está sempre discutindo, tentando traduzir
textos acadêmicos em urbanismo, né? É um desafio. E tem questões muito óbvias de, assim, o fato de você ficar sentado, o quanto que isso impacta nas suas doenças cardiorrespiratórias, e mais até do que, por exemplo, tem mais influência você ficar sentado o dia inteiro do que você não fazer exercício, né? Uma pessoa que faz exercício no final do dia, todo dia, mas passa o dia inteiro sentado, pode ter mais problema do que aquele que se movimenta um pouquinho durante o dia e no final do dia não faz academia, mas sobe e desce 2, 3 andares durante o dia, vai almoçar, anda 2 quarteirões, faz algum tipo de atividade. Enfim, vou passar um pouco mais rápido. Então, não sendo uma questão estética, a gente está falando de uma questão de diabetes, de hipertensão e de agravamento de doenças. E se a gente está doente, e esses hábitos nossos estão doentes, a gente tem um reflexo e a gente para pensar, bom, se a gente está doente... Agora, desculpa. As cidades também estão, né? Então, a gente tem incentivos ao automóvel, aí a gente não adianta, às vezes, fazer a nossa lição de casa numa esfera governamental e ter isenção de IPI em outro lugar, não adianta resolver um problema criando outros, a gente precisa pensar isso de modo conjunto, e acho que as legislações, a Meli falou bastante, né, Estatuto das Cidades, Plano de Mobilidade, ele vem para reverter essa prioridade e essa lógica, mas tem bastante trabalho ainda para ser feito. E aí não só, a gente estava falando também, numa das respostas, a questão periférica, né, das áreas informais, mas que não tem calçada, e em Campinas especificamente, que eu conheço bastante, eu lembro que acho que em 2012, 2013, tinha 68 novos condomínios particulares sendo produzidos, o espaço de condomínio, que também não tem calçada, também tem as pessoas parando em cima do suposto espaço da calçada, e por mais que se fale cuidado com as crianças, põe 20 por hora, as pessoas vão a 60. Então, a periferia também legal e rica também está produzindo espaços que a gente não consegue ir andando para comprar um pão. Isso tem impacto na nossa saúde. Então, por que a gente quer promover o Active Design, esse conceito e essa abordagem mais multidisciplinar, né? A gente já falou bastante disso, tem uma questão sobre queima de combustíveis, então a gente brinca que queime calorias, não queime combustível. A gente tem uma questão de ocupar o espaço público e usar esse espaço, então com isso a gente tem mais segurança também, né? A gente sabe que uma vida urbana mais ativa, né, mais diversa, mais... enfim, mais gente olhando para a rua, a gente consegue também controlar as questões que às vezes são grandes... eu não sei se eu vou me arriscar falando aqui, são grandes desculpas para a gente não sair na rua, mas de certa forma eu acho que são, porque eu particularmente me sinto mais seguro andando a pé num lugar completamente escuro do que parado no semáforo à meia-noite esperando para ver se não vai vir alguém me assaltar. Mas isso é particular, eu acho que se mais gente também ficasse exposta a isso, talvez sentisse uma coisa parecida. Enfim. E aí a gente tem um potencial enorme aí para melhorar, né, para qualificar. Mais de 1/3 das viagens feitas a pé, e aí entra de novo aquela questão de segregação socioespacial. Quem mais anda a pé não é quem mais tem infraestrutura. E esse acho que é o grande desafio da gente transpor um conceito que vem de fora para uma situação, um contexto brasileiro. Se eu não me engano, Jardim Miriam, Jardim Ângela, a gente tem na pesquisa Origem de Destino do metrô mais ou menos 65% das viagens feitas a pé. E em Pinheiros a gente tem 12% ou 15%. E Pinheiros, por mais que tenha calçadas péssimas, a gente tem uma qualidade de infraestrutura bem melhor. Então tem uma questão de falta de acesso ao transporte, falta de acesso ao recurso para pagar o transporte, tem gente andando 7, 8, 10 quilômetros. A gente acha saudável, mas a gente não acha que é justo que essas pessoas tenham que fazer isso. Então, ainda mais na qualidade, se elas tivessem calçadas, né, vias expressas, calçadas expressas
com qualidade e andassem 10 quilômetros, a gente já está feliz. A Silvia está bastante feliz. Mas a gente precisa fazer essas ponderações sempre, né, no nosso contexto de segregação socioespacial nas cidades. E aí, como a gente propõe a fazer isso, né, cidades mais ativas, mais saudáveis, tem uma abordagem do Active Design, e aí esses livros tem direto no site da Prefeitura de Nova York. Se vocês entrarem no nosso site também tem um link lá, é de graça, baixa o PDF. Obviamente, você tem que fazer essa transposição de conteúdo, tem coisas que não se aplicam diretamente. É isso que a gente vem fazendo nessas metodologias. Então, a gente tem uma abordagem do que a gente chama de safari urbano, onde a gente entende, primeiro, a experiência que modela esse espaço físico, e também tem as políticas que regulamentam esse espaço físico. Então, é uma coisa, são 3 elementos que tem moldam esse espaço, né? E aí a gente está acostumado como arquiteto urbanista a olhar em planta e em corte. E o que a gente propõe, ou a metodologia propõe, a gente segue ela, é pensar esse espaço como ele que é uma perspectiva. E se o espaço é uma perspectiva, a gente tem, na prática, 4 planos, né? A gente tem o plano da via, do piso, da cobertura e do edifício. Então, obviamente que o plano do piso, na hora que a gente fala de acessibilidade, na hora que a gente fala de medidas mínimas, ele é uma situação bastante crítica e, com certeza, prioritária. E que diz respeito à calçada, diz respeito à propriedade, diz respeito a quem vai fazer essa modificação do espaço. Agora, o plano do edifício, e isso foi discutido também, o plano diretor, a Esper Urbanismo trabalha também bastante a questão de fachada ativa, então pensar o plano do edifício também é importante. O plano da cobertura a gente esquece, mas aqueles fios, a falta de árvores, ou pingando ar-condicionado na sua cabeça, né, aquela água de ar-condicionado, tudo isso influencia esse espaço que você está usufruindo no piso, né? E o plano da via também, não adianta ter uma calçada maravilhosa com todos os outros elementos perfeitos e uma marginal a 90 por hora passando o caminhão do lado. Não vai resolver a nossa sensação de segurança desse espaço e essa calçada não vai ser utilizada, por mais que ela tenha todas as outras condições de ser uma boa calçada. E quando a gente fala de moldar a experiência do pedestre, a gente tem que lembrar que, primeiro, é para as pessoas que a gente está falando. Segundo, a gente tem que pensar que experiência a gente quer, porque não existe uma solução ideal. A melhor calçada do mundo é essa. Se eu quero uma calçada para encontrar pessoas, não é essa. Essa é uma calçada para contemplar, para passear. Essa daqui eu já posso me sentir um pouco mais confortável, sentar um pouco. Temos bons exemplos aqui também. Felizmente essa daí estava com pouca gente no dia que a gente passou. Mas ela tem condições para você passar, ficar, curtir o espaço. Essa também pode ser considerada adequada, mas a gente precisa ver qual que é a experiência que a gente está se propondo, qual que é o entorno, né, a questão do uso do solo, todas essas questões. Algumas que podem ser consideradas boas, se não tiver aqueles espetos aqui, né, que são as plaquinhas e o segurança falando não pode sentar. E até no centro, a gente tem, a meu ver, a gente tem um problema no piso, que é o que o Breta estava falando, mas a gente tem as outras condicionantes de espaço, de diversidade, de vivência, eu acho que são, a meu ver, bastante agradáveis. Né? É um pouco caótico, um pouco confuso, eu me sinto bem, mas a gente tem um problema de piso aí para resolver. Então a gente pode falar de sustentabilidade, a gente pode falar de segurança, escala humana, então qual que é esse embasamento, né? Os primeiros 2, 3 andares da fachada fazem muita diferença na experiência do pedestre. Questões básicas de acessibilidade, conectividade, né? Uma calçada que liga algum lugar ao outro, ou é só um pedaço, enfim, não leva nada a lugar nenhum, as pessoas não usam. E diversidade de situações. A gente conversa e fala sobre esses 4 planos que moldam o espaço físico, e a nossa proposta é entender eles de maneira separada, para a gente conseguir de fato aprender o que é cada um desses espaços. Então, se a gente pensa em perspectiva e pensa no piso, a gente vai ter uma questão de material, a gente vai ter uma questão da faixa livre de acesso,
a gente tem a iluminação, mas não é a iluminação em si, é só o poste. Onde que ele está inserido? Está no meio do caminho, não está? Mobiliário, né? Tem uma... Eu comecei a falar e não terminei. Essa metodologia, também um pouco influenciada pelo Gell, também influenciada pelo Active Design Guidelines da Prefeitura de Nova York, ele discorre sobre a situação de, ao caminhar, você precisa ter você precisa prestar atenção no que você está fazendo, né? Então, você está andando e se você tem por mais linda que seja aquela imagem do bosque e do espaço da calçada com o bosque em volta, ele é monótono. Então, aí você pode, naquele espaço, poderia trabalhar isso com paisagismo. Em outros espaços, você tem que ter, talvez, uma diversidade de imagens, de lugar para sentar, de diferença de piso. Então, a diversidade de situações faz com que aquele percurso de 500 metros que você vai fazer seja mais agradável ou menos agradável. É só andar do lado de um muro de um quarteirão inteiro, que a gente tem vários em São Paulo, e ver quanto tempo parece que demora aquela caminhada. É muito mais do que, de fato, os mesmos 100, 500 metros num lugar mais agradável. Aí sim, se a gente divide esse espaço, a gente começa a pensar com detalhes cada um deles. E a gente começa a entender o que compõe esses espaços. E a partir daí a gente pode ver como a gente intervém nesses espaços. Então, tem canteiro, tem lixeira, tem, né, qual que é a distância que estão os carros. Às vezes você tem uma ciclovia passando do lado da calçada, de fato essa sensação de velocidade em relação à via fica muito mais agradável de conviver. Não pode esquecer o que a gente sempre esquece, que é o teto, né, a cobertura. Então, se tem esse recuo dos edifícios, se entra sol, se tem sombra, se tem sinalização referências na paisagem, né? Você consegue ver, não sei, a Igreja da Consolação no final da rua, ou se você tem um monte de placas e que você não tem uma apreensão também de aonde você está na cidade. Faz bastante diferença. E uma questão que foi muito discutida no plano diretor e tem sido discutida pela Prefeitura é a questão desse embasamento, fachada ativa, divisão de lotes, abertura, transparência e o uso mesmo, né? Residencial ou comercial, como que isso influencia o espaço. E aí, quando a gente começa a pensar nas políticas, a gente tem que pensar que esses mesmos elementos que a gente estava analisando separadamente, eles vão estar agrupados, cada um no seu departamento de infraestruturas ou de transporte, áreas verdes, tudo isso vai ter que ser negociado, chegar num projeto viável e uma divisão de tarefas, e aí nisso o plano diretor novo, como a Amélie colocou, tem já uma influência em definir algumas questões sobre mobilidade a pé, que poderiam ajudar a, vamos dizer, concentrar a demanda e organizar um pouco essas questões. E aí pensar como, com esses departamentos, com esses órgãos e com todas as leis específicas, ou federais, ou depois municipais, ou códigos, ou até projetos, né, como isso conversa e pode trazer uma solução para a gente ter, de fato, a experiência mais adequada ao que a gente acha que é importante para aquele espaço. Isso, cada espaço e cada comunidade vai ter um entendimento diferente. E aí a gente pode pensar, por exemplo, tem só alguns exemplos rápidos, né? Isso daqui é uma proposta também, né? Você permite, você incentiva, você exige, você remove um impedimento. Cada legislação, ele fala de uma coisa, às vezes né? Orienta, por exemplo, um guia de calçadas, como que você faz com que essa faixa mínima de circulação tenha uma qualidade. Então, tem guia da EVCP, tem guia da Prefeitura, e devem ter milhões de outras formas de se pensar o piso e né, orientar como fazer, e não necessariamente exigir. Outros a gente tem que exigir. Então, exigir a faixa livre, ótimo. Remove o impedimento de ampliar a calçada, é uma questão também que tem sido discutida com os parques. Então, você antes não podia avançar sobre a área de estacionamento, e agora você tem uma regra clara de como fazer isso.
Talvez daqui a um tempo a gente não permita mais parques, a gente ocupe esses espaços, construa sobre esses espaços e ganhe esse espaço definitivamente para a calçada. Mas acho que é um processo, de fato, que precisa ir aos poucos. Transparência nas fachadas é uma coisa super importante, então entender, né, a cada quanto você permite um acesso, ou você exige um acesso para que a gente não tenha esses muros contínuos sem abertura. Porcentagem, a gente tem problemas em São Paulo de gradil, que é uma coisa muito complicada também. Então, como que é feito esse gradil, como que se regulamenta esse gradil, como que se incentiva para que tenham mudanças na forma onde na forma de colocar esses gradis. E aí a gente consegue trabalhar uma questão de segurança. Como eu disse antes, eu acho que é um dos principais empecilhos na hora da gente se aventurar um pouco. Tem a questão do piso, tem gente que de fato tem mobilidade reduzida, tem muita gente que tem mobilidade reduzida, tem muita gente que tem mobilidade reduzida temporária também, quebra o pé e não perde autonomia. Isso é bastante crítico. Isso a gente pode também depois emendar com educação, com criança, se elas têm autonomia para ir a pé para a escola ou não, né? Isso vem desde pequena. Se você não vai para a escola a pé, você cresce e você continua não indo a pé para os lugares. Isso é bastante crítico. Questão de recuos, enfim, também pode ser discutida a exaustão. Qual que é a forma de recuar? Mas aí fica muito longe da rua. Depende da experiência. Quer ter um lugar um pouco mais reservado, quer ter um lugar com uma praça na frente. Mas aí vai vir alguém aqui de noite fazer barulho. A gente está em sociedade, a gente precisa achar os limites da convivência, senão você não faz nada, né? É melhor de fato, cada um ter a sua casinha no campo e ficar isolado, é mais fácil de resolver, mas não é, a gente precisa aprender a conviver. Dentro dos limites, obviamente, de respeito. Acessos de pessoas, tem a ver com a fachada ativa, tem a ver com o uso do espaço. Como que, né, tem muitos casos onde a escada fica no meio da calçada, do passeio, inclusive. Outras exigências, profundidade do acesso, como que está essa relação com a rua, e a cada quantos metros tem um acesso. E aí a gente tem exemplos bons e ruins. E um que é bastante grave, que acho que é o mais fácil, talvez, de resolver, é só ter um pouco mais de pulso firme, é parar de fazer rampa de acesso de carro em lugar que não tem que ter rampa de acesso de carro. Por exemplo, aqui tem uma sequência, né? Agora, a gente pode pegar, aqui não quis ser tão cruel mesmo. Se a gente coloca o posto de gasolina, ele deveria ter uma entrada e uma saída, e não 100 metros de calçada rebaixada, né? de guia rebaixada, desculpa. Então, a gente precisa começar a fiscalizar e organizar e cobrar, senão a gente vai, né, as pessoas se grudam no carro e não querem largar. A gente precisa dar um jeito nessa situação. E a metodologia do Safari é um pouco com base nesses critérios, nesses entendimentos, né, desenvolvido em Nova York, a gente adaptou para o contexto daqui, então a gente tirou elementos que não existem ou regulamentações que não existem, colocou outras questões que são mais aplicáveis à nossa situação, nosso contexto no Brasil, e a gente também faz as nossas adaptações constantemente. A gente tem um material também disponível no site, quem quiser entrar e baixar, imprimir os guias, a gente também tem. E basicamente ele tem uma parte mais técnica de medição, né? Então entender como são essas faixas, esses espaços, essa divisão de lotes, esses acessos. E tem uma parte de desenhar, que todo mundo trava. Mas eu não desenho desde a faculdade, quando eu era obrigado. E a gente se diverte, faz e começa a entender. Isso foi feito na Unicamp, alunos da Unicamp da Arquitetura, Semana da Arquitetura do ano passado. Um monte de gente que estava na faculdade, já não sabia desenhar, não queria, tinha vergonha. Eu desenho mal, mas me aventuro, me divirto. E o fato de você desenhar e não tirar, não posso só tirar uma foto? Não, porque senão você não pensa
dentro daquela questão dos planos, né? E você não presta atenção de fato nos detalhes, que quando você tira uma foto, você tira uma foto, você não presta atenção nos detalhes. Então desenhar é um processo de pensar esse espaço, a gente acha extremamente importante que aconteça esse processo. Aí você pensa o piso, você pensa o plano do edifício, você pensa o plano da via, e aí a gente tem um checklist onde a gente fala, você prestou atenção, por exemplo, tem canteiro, não tem canteiro, tem estacionamento, tem, não está dando para ler aqui, enfim, poste, quais são os elementos que compõem esse espaço e que compõem esse plano, cobertura, mesma coisa, e aí você junta, esse daqui desenhava um pouquinho melhor essa pessoa, você consegue juntar e você fala, tá, esse é o espaço, mas você passou pelo processo de aprender todos esses elementos. E também a gente não deixa de lado as formas que a gente está acostumado como arquiteto de desenhar com escala, fazer a fachada, fazer a planta de piso e a planta de cobertura, que é uma coisa que a gente está enfim, ninguém faz isso, planta de cobertura na calçada, na via pública, a gente não pensa muito nisso, né? Então, quais são os elementos todos, árvores, postes que influenciam esse espaço? Do outro lado também. E alguns outros estudos para entender um pouco a questão de conectividade, onde está isso inserido na cidade, algumas contagens simples, muito mais simplificadas, que, por exemplo, foi feito no Centro Aberto, onde a gente sabia quantas pessoas atravessavam a via, quanto tempo as pessoas ficam paradas, quantos carros passam, para se entender se talvez seja o caso de ampliar a calçada e diminuir faixa de circulação de veículos, que é o que a gente muitas vezes acha, enfim, impossível, mas eu acho que tem um caminho aí a ser percorrido e que a gente está começando a ganhar algumas pequenas batalhas, eu acho que tem um futuro promissor. Enfim, todo esse material, se vocês entrarem no site nosso, tem essas bases, a gente atualiza cada vez que a gente faz 1 ou 2 eventos novos, safaris novos, a gente atualiza e complementa. Se vocês entrarem, tem sugestões, tem erros, avisa a gente completa. E aí, em alguns casos específicos, esse foi em Juiz de Fora, a gente foi convidado pelo Embarque, agora chama WRI, né? Mas fazer um safari para os técnicos da Prefeitura de Juiz de Fora, em Minas, e entender e depois sistematizar um pouco, acho que foram 10 vias principais do centro, com a equipe, e conseguir propor e entender, né, dentro daquela lógica de quem é responsável pelo quê, algumas soluções, algumas possibilidades para a gente organizar e intervir nesse espaço. Enfim, essa abordagem do safari ou das pesquisas, da disseminação, é uma coisa que a gente se propõe a fazer, enfim, vários parceiros, dependendo do caso, e é uma das abordagens para que a gente saia de uma discussão que cabe só a prefeitura responder, o proprietário responder, mas tem um entendimento um pouco mais amplo e sim fazer, né, o levantamento de buracos, de ciladas. É extremamente importante e a gente precisa apresentar isso como um dos problemas e dos mais básicos para a gente resolver, mas existem outras coisas que não vão caber a só, vamos dizer, atribuição da responsabilidade da reforma da calçada. Mas tem uma questão de legislação, uso do solo, tudo isso que eu vim falando antes. Eu não sei se já é o próximo. Isso. E tem uma outra forma de atuar, eu já estou finalizando, que a gente precisa entender quem que está fazendo isso, né? A gente sabe que o poder público faz e intervém muito. A gente viu desde 2013, 2014 um número enorme de novas iniciativas, grupos, organizações, coletivos, simpatizantes que trabalham com mobilidade a pé. E aí, nesse projeto, a gente está começando junto com grandes parceiros, Corrida Amiga, um mapeamento para entender quem são esses atores, né? Quem que produz esse espaço
quem que pensa a mobilidade a pé, quem organiza, quem acha que faz, mas talvez a gente ache que está num caminho um pouco diferente. Qual que é essa rede, ou se existe sim uma rede que trabalha com mobilidade a pé? E a gente começou, e está lançando agora, quer dizer, está uma semana no ar, mais ou menos, e em breve a gente vai ter um site desse projeto que chama essa pesquisa, que é o Como Anda, que é para promoção, para entender quem promove a mobilidade a pé. Então, esse mapeamento das organizações, mapeamento das iniciativas, mapeamento dos grupos. Em breve a gente vai ter o site, por enquanto a gente tem um Facebook, a gente faz um convite para que todos entrem lá, curtam a página. Né? É uma iniciativa da Corrida Amiga, Cidade Ativa, com patrocínio do Instituto Clima e Sociedade. É uma pesquisa que a gente vai fazer ao longo de todo esse ano para entender quem faz parte, quem gostaria de fazer parte e não faz parte ainda desse movimento, né, dessa rede, entender se é uma rede, enfim, a gente está no comecinho, a gente tem muitas questões e ainda nenhuma resposta, mas a gente convida a todos e pede o apoio para ajudar na divulgação, para ajudar no compartilhamento. Vai ter um questionário para que todos possam inserir sua iniciativa, ver e ser visto dentro dessa plataforma e poder, de fato, montar mais parcerias, montar mais ideias ou entender quem está, de fato, discutindo essa produção de espaço das calçadas da rede de mobilidade a pé. É isso.